Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos abordar o seguinte tema: estratégias de investimento para quem está começando. Esse tema é de suma importância para qualquer pessoa e no momento que eu estou gravando essa aula, que a gente está vivendo a crise do coronavírus, uma possível recessão econômica para frente, saber como começar é uma das coisas mais importantes que tem. Se você já começou, parabéns, você passou na frente de 95% das pessoas. O primeiro passo é o mais importante. Porém, dar o primeiro passo certo é extremamente mais importante. E só para você ter um panorama da aula de hoje, a gente vai ver as vantagens e desvantagens das 3 principais estratégias para quem está começando. Que é começar com tudo em renda variável, começar com tudo em renda fixa ou começar seguindo o seu perfil. Inclusive, o tema da aula de hoje foram vocês que escolheram através de votações no Telegram, no Instagram, nas minhas redes sociais. E fica aqui meu convite para você me acompanhar nessas redes, principalmente no Telegram, que tem o canal lá, o Cabeça de Investidor, onde eu diariamente posto insights, sacadas, reflexões, tudo sobre o mundo dos investimentos. É um canal gratuito, tá aqui embaixo o link para você participar lá. E fica aqui meu convite também para você se inscrever neste canal. É a melhor forma de você conseguir acompanhar todo o conteúdo que eu posto, beleza? Então vamos direto para a aula agora. E por que eu separei esses 3 estratégias? Tudo em renda variável, tudo em renda fixa e seguindo um perfil. Porque invariavelmente você vai cair em um desses 3 pontos ou vai cair no meio deles. E eu vou explicar aqui as vantagens e desvantagens de cada um deles e você vai trazer para a sua realidade. Você vai conseguir enxergar o que tem sentido em cada aspecto para que você comece do melhor jeito possível. E eu não digo o melhor jeito possível e qual dos 3 é o melhor. Vai ter o melhor para você, que é o que tem mais sentido com o seu objetivo, que tem mais sentido com as suas metas. Eu vou simplesmente aqui elucidar os pontos de cada um deles e você tem que trazer para a sua realidade. Este canal é um canal educacional. A ideia é que você consiga pegar o conteúdo e replique para a sua vida. Beleza? Vamos começar então com tudo em renda variável. Mateus, por que eu começaria tudo em renda variável? Por que eu começaria me expondo 100% ao risco? Por uma série de motivos que eu vou comentar aqui agora, mas a grande sacada de quem está começando é que você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Por que eu estou falando esse ponto para quem está começando? Muita gente acha, Mateus, está tarde para começar, eu perdi o momento, agora já foi. Você que está começando agora tem uma vantagem gigantesca, mas gigantesca, em relação às pessoas que já começaram. Qual que é a vantagem? O seu barco é fácil de mexer. O seu barco é fácil de mexer. O que é o seu barco? O seu patrimônio investido. Se você começou agora e vai começar com pouco, você consegue mexer fácil. É fácil você errar. O seu erro não te custa muito. Por exemplo, se você tem já investido 5 milhões de reais, exagerando aqui, e você faz aportes mensais de 5 mil reais, 10 mil reais, ou nem faz mais aportes mensais. Se você descobriu que tem um erro grande, você mobilizar o seu patrimônio inteiro pode demorar, vai ser muito custoso. E é mais complicado você mexer um Titanic do que mexer um caiaquinho. Então, no começo, que está começando a colocar dinheiro, é fácil você mexer o patrimônio. Você tem 10 mil reais investidos, você coloca R$1.000 por mês, você em 10 meses dobrou o patrimônio e pode virar 50% da sua carteira. Então, no começo, a primeira grande vantagem é essa. É fácil você mexer o patrimônio, qualquer perda que você tenha, nominalmente não é muito grande, porque você consegue repor muito isso. E isso vai ajudar a construir o raciocínio do porquê tudo em renda variável acaba tendo sentido. Mas deixa eu defender primeiro o porquê. Eu vou defender cada uma das 3 estratégias. Olhem esse estudo aqui. Esse estudo, ele mostra o quanto os seus primeiros R$1.000, a uma taxa de 1% ao mês em renda variável, você consegue isso no longo prazo tranquilamente, se tornaram ao investir por 40 anos. Por exemplo, os seus primeiros R$1.000 que você investiu por 40 anos, ou seja, 40 anos para trás, hoje, a 1% ao mês, teriam virado 118.648. Os seus segundos R$1.000 viraram um pouquinho menos, porque teve menos tempo rendendo, até que lá embaixo, os seus últimos R$1.000 viraram R$1.000. Perfeito? Porque ele não teve tempo para rentabilizar. Legal, Mateus, mas o que isso tem a ver com começar tudo em renda variável? Me acompanha no raciocínio. Esse aqui é o cenário 1, tá? Uma pessoa que investiu por 40 anos, ou seja, por 40 anos ela colocou R$1.000 todo mês. Todo mês, todo mês, todo mês. Então ela investiu R$480 mil, perfeito? 480 meses, R$480 mil, quase meia milha. O patrimônio dela virou R$11.883.420. Só que o ganho em 1/3 do tempo foi de 80%. Foi de 80%.
Deem uma olhada nisso, deem uma olhada nisso daqui. Um segundo cenário, que a pessoa só investiu nos 13 primeiros anos, legal? Ela só investiu nos 13 primeiros anos e tem um patrimônio investido de 158 mil. Ela colocou 158 mil, que dá mais ou menos aos 13 anos, 158 meses. O patrimônio dela é de 9.678.318. Essa área aqui embaixo do gráfico representa o ganho das pessoas. Representa o ganho das pessoas. Já vou fechar o raciocínio. E um terceiro cenário, se a pessoa começou a investir nos últimos 27, ou seja, ela ficou 13 anos sem fazer nada, e aí começou a investir por 27 anos, o dobro do tempo de 13 anos. Ela investiu 321, ela investiu o dobro da outra pessoa que começou lá atrás, e tem um patrimônio total, ao final, com os rendimentos, de R$ 2.395.102. Agora que eu fiz o cenário inteiro, vamos entender o seguinte. Legal. Os seus primeiros R$1.000 viraram 118 mil, beleza? Porque eles tiveram 40 anos para rentabilizar. Já se você começou 27 anos depois, começou 13 anos depois e fez por 27 anos isso, os seus primeiros R$1.000 viraram algo próximo de 20 mil. Viraram algo próximo de 20 mil. E esse é o puro poder dos juros compostos. É o puro poder de você começar antes de você começar primeiro. Olha essa sacada. A área do gráfico, essa área aqui do gráfico, é o seu ganho. 80% do seu ganho vem do começo do seu investimento. Vem do começo. Então, um cara que investiu R$1.000, ele investiu R$1.000 por 13 anos e parou por 27, ele tem 80% do ganho de alguém que fez isso por 40 anos. Com 13, simplesmente porque ele começou primeiro. E eu sei que as pessoas entendem como a curva exponencial funciona, só que não é intuitivo para a gente. O que você prefere? Investir por 13 anos e ter quase 10 milhões de reais ou investir por 27 e ter 2,5? Sabe como é que você faz isso? Começando antes. Só que esse começar antes tem uma influência gigantesca em relação à taxa. Para vocês terem uma ideia, se eu investir por 40 anos R$1.000, olha só o que acontece. A 1% ao mês, vira esses quase 12 milhões de reais. Se uma taxa cai 0,2%, em vez de 1%, você rendeu 0,8% ao mês. Cai para 5 milhões e meio praticamente, cai para metade. Se cai para 0,7%, vai para 4 milhões e 0,5%, 2 milhões. Então é importante, qual que é a sacada, qual que é a conclusão desse parzinho de slides? Você começar antes é o melhor momento que tem, certo? Isso você já entendeu, porque o seu grande ganho está no começo, está nos primeiros anos do seu investimento, porque aquele dinheiro rentabilizou mais. Perfeito. Primeira grande sacada é essa. A segunda, a taxa que você consegue média ao longo desse tempo, ela é muito importante. Se você conseguiu 1% ao mês, você tem 12 milhões. Se você conseguiu meio, metade, você tem 2. Você deixou 10 na mesa. E é exatamente por isso um dos motivos pelos quais, para mim, tem muito sentido você começar com tudo em renda variável, porque a expectativa de retorno da renda variável no longo prazo ela é maior e os seus primeiros R$1.000 investidos vão se tornar grande parte do seu patrimônio. O começo é muito importante. Vocês viram no gráfico, 80% do seu ganho está no começo, 20% nos 27 anos finais. Eu simulei aqui com 40 anos, você pode fazer a conta para 30, para 50, para 20, o prazo que queira. O importante aqui é o raciocínio. Você pode estar pensando que está vivendo a crise. Ah, Matheus, mas estou vendo a Bolsa de Valores. Como é que eu vou ganhar 1% se ela derreteu 40% no mês? Porque você não está olhando o prazo certo. Se você aprender a olhar o prazo certo, que é o longo prazo, olha esse estudinho bem simples aqui. De 92 a 2020, incluindo março de 2020, a data que estou gravando esse vídeo, 19/3, a média da rentabilidade do Ibovespa foi de 1,2%. Considerando essa queda, quem investiu em 92, mesmo com essa queda hoje, está tirando em média 1,2% ao mês. E quem começou em 2016, há um tempo menor, isso não é longo prazo, só uma referência, também está tendo uma média acima de 1% ao mês. Então, você saber olhar o todo, saber olhar de cima, é o que vai te ajudar. Então, para mim, Matheus, se eu fosse começar hoje, que eu não sou você, eu começaria com tudo em renda variável. E vamos fazer aqui a lista das vantagens e das desvantagens. Primeira vantagem. É a melhor forma de enriquecer, matematicamente falando. Na ponta do lápis, quanto mais tempo o seu dinheiro fica em renda variável, mais ele rende. Segundo aspecto,
o seu mais longo prazo é hoje, você concorda? A data que você mais vai poder deixar o seu dinheiro render não é hoje, você não consegue investir ontem. De hoje é a data mais longa que você tem. Então, começar hoje com renda variável, o tempo joga a seu favor. Terceira vantagem. Se você começou hoje, as perdas elas não vão te doer tanto porque repor é mais fácil. É o exemplo que eu comentei do barquinho pequeno. Você tem hoje 10 mil reais, você poupa R$1.000 por mês para começar, o seu começo é menos doloroso. Se você tem R$1 milhão e perdeu 40%, dói mais. Se tem 10 mil reais e perdeu 40%, dói menos. E perdeu, eu digo, o patrimônio oscilou, que é perfeitamente normal em renda variável. Então, do ponto de vista matemático e estratégico, essas são as vantagens de se começar com tudo em renda variável. Mas quais são as desvantagens? Porque não existe almoço grátis. Primeira, o fator emocional pesa muito. O ser humano, a gente não é só racional. A gente não é só racional. E se você não vai ficar confortável, não importa quanto você tenha, com tudo em renda variável, não ponha. A ideia dos investimentos é gerar valor para você, gerar conforto, te dar mais tempo livre lá na frente. E se você está sofrendo com o seu capital em renda variável, não ponha. Nada vale a sua saúde, nada vale isso, nada vale o seu conforto emocional. Então, se você não tem psicológico para isso, não tem nenhum problema, não começa com tudo em renda variável. Mas um conselho meu para você, se você estudar e entender a regra do jogo, 90% do seu medo vai embora, 90% vai embora. Então, estude e veja se tem sentido para você ou não. Porém, eu reforço, se você não está confortável, não faça isso. Segundo ponto, a ganância pode falar mais alto. Esse é o contraponto. Você começar a investir, quem começou a investir em 2016, por exemplo, 2017, só viu a bolsa subir, talvez estivesse com mais capital do que aceitava lá de fato, porque nunca viu cair, está tomando 40% na volta agora e a pessoa está em pânico. Então a ganância pode falar mais alto, porque os ganhos são altos. Os ganhos, quando vêm, eles são muito altos, expressivos, e a ganância pode tomar conta. E a terceira desvantagem, que ela pode ser facilmente suplantada com estudo, que você precisa saber o que está fazendo. Esse é o mercado mais arrojado, o mercado mais agressivo, então você tem que entender exatamente o que você está fazendo, só que isso com estudo você mata. Beleza? Então, para mim, esse é o panorama geral de por que eu começaria com tudo em renda variável. Beleza? Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Vamos agora para o segundo cenário. Por que eu começaria com tudo em renda fixa? Bora lá. Primeiro você tem que entender o mínimo de que é renda fixa. Renda fixa tem títulos públicos e títulos privados. O que é um título público? O título que o governo emite. É um título de dívida. Você empresta dinheiro para o governo em troca de uma taxa de juros. Quais são as vantagens bem resumidas aqui? Título público tem mais liquidez, é D+1, ou seja, pediu resgate na segunda, cai na terça-feira, pediu na sexta, cai na segunda, pula no final de semana. É uma liquidez bem interessante. E são os títulos mais seguros, porque em teoria o governo é a entidade mais segura que existe, então tem menor chance de calote. Quais são as desvantagens? São menos rentáveis que títulos privados, obviamente. Tem um risco menor, tem um retorno menor. E títulos privados, quais são as vantagens? É o inverso. Eles são mais rentáveis, ou deveriam ser. Nem todo CDB de banco te paga mais, mas deveria pagar no mínimo mais que título público. Mas de maneira geral, se você souber escolher um bom título privado, ele é mais rentável. E a desvantagem é que eles têm mais risco, obviamente, não é o governo oferecendo eles. Eles usualmente têm menos liquidez, ou seja, o CDB, por exemplo, você pode resgatar só no vencimento, então o dinheiro fica travado lá. Não é todo CDB, não é todo título privado, mas usualmente eles têm essa desvantagem. E o terceiro tipo de título de renda fixa, que não é um título, mas é um fundo de renda fixa. Qual que é a vantagem? A liquidez, que usualmente é imediata, você tem menos trabalho, você deixa o dinheiro lá, os títulos eles vencem, então você tem que vencer daqui 5 anos, recebe o dinheiro, investe de novo. O fundo de renda fixa você pode deixar lá, e tem as pessoas comprando para vocês uma mescla de títulos. Quais são as principais desvantagens? Para mim é o come cotas, tá? Que é o adiantamento do imposto de renda que o governo cobra de fundo de renda fixa, que acaba matando a rentabilidade no longo prazo. Quando você adianta alguma coisa, adianta uma cobrança, você mata os juros compostos disso. E dependendo do fundo também, você não tem garantia de retorno nominal. Ou seja, você pode colocar o dinheiro num fundo de renda fixa, dependendo no que ele investe, você pode resgatar com prejuízo, inclusive. Isso no longo prazo não acontece, tá? No longo prazo, no médio prazo, isso costuma não acontecer. Só que em prazos menores, você pode inclusive resgatar fundos de renda fixa com prejuízo. Beleza? A ideia dessa aula não é se aprofundar em renda fixa. Eventualmente vou fazer uma aula só sobre isso, mas você tem que entender o panoraminha geral para eu conseguir explicar vantagem e desvantagem. E qual é a vantagem de você ter títulos em renda fixa e ter tudo em renda fixa? Uma das vantagens,
Você pode ter flexibilidade e proteção no tipo de título que você escolhe. Aqui uma revisãozinha, uma mini aula para você, presta atenção. Tem 3 tipos de títulos de renda fixa. Os 2 primeiros são pré-fixados e pós-fixados. O que é um título pré-fixado? Ele é pré-fixado em uma taxa específica. É muito fácil entender. Por exemplo, você contratou um título que rende 10% ao ano por 5 anos. Ao final do 5º ano, você vai ter recebido o equivalente a 10% ao ano. Faça chuva ou faça sol. Um outro título, 8% ao ano por 3 anos. Ao final do 3º ano, você vai ter recebido 8% ao ano, faça chuva ou faça sol. Beleza? O que é um pós-fixado? Ele é fixado em alguma coisa. Ele é fixado depois, o nome diz pós-fixado. Ele é fixado em um indexador. Ele rende em função de algo. Por exemplo, o Tesouro Direto Selic. Ele rende 100% da Selic, que nesse momento está em 3,75%. Então você vai receber 3,75% ao ano. Se de repente passar para 6, você passa a receber 6 a partir daquele ponto. Se mudar para 10, passa a receber 10. Você não sabe o quanto vai receber no vencimento, mas ele é sempre positivo. Ou, por exemplo, um outro, 115% do CDI. Ele vai render 115% do CDI. Se o CDI está pagando 10% ao ano, você vai receber 11,5% ao ano. Beleza? Então ele é fixado depois. E o terceiro tipo de título, que é o título híbrido. O que é um título híbrido? Tem uma parcela pré-fixada e uma parcela pós-fixada, que são os famosos IPCA+. Eles rendem o IPCA, que é basicamente a medida da inflação, mais uma taxa, por exemplo, 4% ao ano. Então, se a inflação foi 6, você recebe 10. Se a inflação foi 10, você recebe 14. E quais são as vantagens e desvantagens desses tipos de título? Bem resumido, tá? E qual que são os usos deles? Para mim, o pré-fixado tem sentido para curto e médio prazo. Por quê? A única garantia que você tem no pré-fixado é no vencimento. No meio do caminho você pode sacar com prejuízo. E ele não te protege da inflação. Ele travou o seu ganho, se a inflação passar, você perde dinheiro. Você perde dinheiro real. Porque imagina que de repente você contratou um pré-fixado de 10% ao ano. Beleza? A inflação foi 12. Então o seu dinheiro aumentou 10, as coisas ficaram 12 mais caras. Então você perdeu o poder de compra. Então o pré-fixado ele não te protege. No longo prazo, o seu pior inimigo é a inflação. Ele é a inflação. Então o pré-fixado não te protege. Então para mim tem sentido para curto e médio prazo, não é um tiro muito longo. E eu usaria ele para oportunidades. Por exemplo, quando tem a queda forte na bolsa, usualmente os títulos pré-fixados oferecem taxas boas em momento de crise. Em momentos que a inflação está alta, eu buscaria este carinha aqui. Os pós-fixados, curto, médio e longo prazo. Para curto prazo, sua reserva de emergência. Médio e longo prazo, proteção e crescimento de patrimônio. E este camaradinho aqui é o único tipo de título que todo dia aumenta um pouco. Você tem garantia de retorno nominal. Você colocou hoje lá 10 mil reais, amanhã você tem mais. Quanto? Eu não sei, mas mais. Ele é o único que todo dia sobe. O pré-fixado, ele oscila e o híbrido, ele oscila também. E o híbrido, para mim, tem sentido por longuíssimo prazo. Por quê? Ele te garante a inflação mais uma taxa. Então, ele trava o seu pior inimigo. Então, para o longo prazo, o seu pior inimigo é a inflação. Então, buscar um título híbrido tem muito sentido para você se proteger. E por que eu estou comentando isso como uma vantagem de renda fixa? Porque é flexível. Você pode se proteger da inflação com ela, você pode ter garantia de retorno diário e você pode travar uma taxa. Então, você consegue proteger sua carteira de uma série de jeitos. E quais são as principais vantagens? Primeiro, tem maior segurança e solidez na construção de patrimônio, porque você sabe que o tijolinho vai estar lá. É um tijolinho mais devagar para ele ser colocado, mas ele colocou lá e ele é seu. Ela é útil no médio, no curto e no longo prazo. Ela serve para os 3 prazos. E é a única categoria que garante o retorno real do seu dinheiro no IPCA+. É o único investimento que você tem garantia que vai ter retorno real de investimento. Então, tem essas vantagens. Ele é mais moroso, mas ele é mais sólido, é mais estável e serve para todos os prazos. Diferente da renda variável, que só serve para o longo prazo. Quais são as desvantagens? A principal desvantagem é que a rentabilidade é inferior. Você vai render menos. Vocês viram o impacto que tem receber 1% e 0,5% em 40 anos. Então, a principal desvantagem é essa, que você vai ter um rendimento menor. Lógico, o risco é menor, o retorno é menor. A segunda grande desvantagem é a seguinte: depende aonde você investe, não tem liquidez. Ações e fundos imobiliários têm liquidez sempre. Você pode resgatar com prejuízo, você pode resgatar com prejuízo, mas você pode resgatar. Então, dependendo da situação, onde você coloca em renda fixa, se for títulos privados, você acaba não tendo liquidez. Então, para mim, se você quer começar em renda fixa para ter mais solidez, ter mais estabilidade, tem essas vantagens e essas desvantagens, adapte à sua realidade. E vamos agora ao terceiro ponto, que é criando o seu perfil. Tem sentido você fazer isso? Para quem está no começo, o que é criar o seu perfil? Dá um pouco mais de trabalho
É o quê? Você conhecer seu objetivo, conhecer a sua meta, criar uma distribuição de patrimônio que você não começa nem só com renda fixa, nem só com renda variável. Você faz uma distribuição percentual, por exemplo, não é uma recomendação, é um exemplo. Você começa com, olha esse gráfico, 30% em renda variável e 70% em renda fixa. Você definiu que isso tem sentido para os seus objetivos. Isso tem sentido com a sua tolerância ao risco. Isso tem sentido com o seu momento de vida, salário, situação de vida, aportes mensais, patrimônio. Isso não é tão simples de definir, mas imagine que você definiu já que você quer 70-30. Depois que você definiu isso, você, explode, você abre. Dentro da renda fixa, você vai ter uma série de coisas. Por exemplo, Tesouro Selic, CDBs IPCA+, fundos DI, CDB pré-fixado. Na parte de renda variável, ações, fundos de ações, fundo imobiliário. Então você definiu isso, certo? Você fez uma mescla dos dois tipos de investimento baseado no seu perfil, baseado no que você quer. E quais são as principais vantagens de você criar o seu perfil? Vamos lá. Primeira grande vantagem. Você aproveita o melhor dos dois mundos. Essa é a principal grande vantagem. Você pode ter a proteção da renda fixa e a rentabilidade da renda variável, obviamente ponderadas, só que isso te gera muita estabilidade e, segunda vantagem, sobriedade mental para não sofrer em crise. Se esse carinha aqui tem 70-30 e os 30 dele caiu pela metade, ora, ele tem 70 mais 15, tem 85, ele perdeu 15, não perdeu metade. Então ele fica muito mais sóbrio para conseguir definir a estratégia. E no mundo dos investimentos, você ficar racional é a melhor coisa que tem. Quem é racional não quebra. Não quebra, a pessoa consegue manter a estratégia. O problema é que a gente deixa o emocional tomar conta. Essa sobriedade, ela funciona para os dois lados, tanto para queda quanto para alta. Se a pessoa vê o amigo ganhando dinheiro, o primo ganhando dinheiro, o chefe ganhando dinheiro em investimentos, e ela está fora do jogo, ela tem só, por exemplo, renda fixa, capaz de ela ficar louca e colocar tudo em renda variável, porque ela está vendo ela ganhar pouco. Só que se ela tem um percentual já em renda variável, ela já está dentro da festa, ela fica confortável. Você fica mais confortável de estar dentro da festa ganhando e você não sofre na festa caindo. Então você pode imaginar o seguinte, a renda fixa é o que vai segurar você, é a sua zaga, é a sua defesa. E a renda variável pode ser o seu ataque do seu time de futebol, é o seu ataque para você ir para frente. E você tendo os dois, você não sofre na alta temporada e você não sofre na baixa temporada. E a grande sacada é essa, se for bem feito, você absolutamente nunca quebra. Você nunca quebra. Por quê? Você vai rebalancear. Ao rebalancear, você automaticamente vai comprar a renda variável na baixa. O que é o rebalanceamento? Bem simples, tá? 70 renda fixa, 30 renda variável. Momento de crise, renda variável caiu para 15%. Agora você tem 85 renda fixa, 15 renda variável. Você vai começar a fazer aporte em renda variável até ela voltar para os 30%. Logo você voltou para os 70-30. Renda variável explodiu para cima. Beleza? Agora foi para metade do seu capital. 50 renda fixa, 50 renda variável. O que você vai fazer? Vai comprar a renda fixa de forma que ela volte para os 70-30. Então você não entrou em períodos de altíssima euforia. Só que você usufruiu do lucro porque você já está dentro. E você tendo 70% do seu patrimônio protegido com renda fixa, você nunca quebra. Você sempre tem esse percentual de proteção. E pode ser 80-20, 60-40. Aqui é um exemplo só, tá? Eu estou exemplificando aqui como funciona o poder do rebalanceamento, mas ele só é possível se você montou o seu percentual, que só é possível se você entendeu o seu perfil, que só é possível se você se conhece e estudou, entendeu? Eu estou pegando aqui o fim da corda, mas é importante você entender a vantagem e desvantagem disso. A próxima vantagem é que você tem solidez na construção de patrimônio. Você coloca um tijolo sólido, um pouquinho mais rápido do que a renda fixa e mais protegido que só a renda variável. Então você tem o equilíbrio disso. Então você permite a outra vantagem, investir para qualquer prazo. Você pode ter uma carteira de curto prazo, médio prazo, longo prazo, cada uma trabalhando a seu favor. Só que montar o seu perfil tem 7 vantagens. E quais são as desvantagens? Para mim é uma só. Você vai precisar de algumas horas da sua vida para aprender sobre investimentos e refletir sobre os seus objetivos. Você só pode fazer isso daqui. Para mim, chegar nesse cenário tem muito sentido para quem está começando. Os 3 têm sentido, veja a sua realidade, entenda o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E aproveitar esse momento aqui e fazer um convite para você. Na próxima semana, vão abrir a jornada do 0 aos 500%. É um curso 100% online, 100% gratuito, que eu vou te ensinar o meu método,
que eu aprendi, que eu desenvolvi para os meus alunos e mentorados para você aprender a investir, você entrar no mundo dos investimentos da maneira correta. Vão ser 3 vídeos, eles não vão ficar gravados, então se inscreve, se cadastra, vai ser a gente fez uma preparação aqui, eu e a equipe, sensacional, um conteúdo extremamente robusto e sólido para ensinar você a entrar do jeito certo. Principalmente você que chegou nesse ponto aqui do vídeo que deve estar começando a investir. Então não perde, se inscreve na jornada do 0 aos 500%. Beleza? E se você chegou nesse ponto aqui também, deixa o like aqui embaixo, ajuda muito o YouTube a entender que o vídeo teve sentido, que a aula teve sentido para você e divulgar para outras pessoas. Certo, pessoal? Então, resumindo, você pode começar com tudo em renda fixa, tudo em renda variável ou traçar o seu perfil. Não tem certo e não tem errado. Saiba que tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem. Veja o que se adequa à sua realidade. Manda bala, bons investimentos e eu vejo você na próxima aula. Abraço!